Uma votorantinense divulga vídeos na internet sobre suas viagens pelo mundo e ainda dá dicas para quem pretende fazer o mesmo. Laísa Camargo deixou seu trabalho de lado para se aventurar pelo mundo e conhecer outros países, juntamente com o seu namorado. Toda essa jornada de Laísa começou com uma viagem que ela fez para a Irlanda. Há um tempo atrás, mais ou menos uns 3 anos, eu decidi que eu queria ir embora do país e fui morar na Irlanda fazendo um intercâmbio de inglês. Aí, a princípio, a ideia era ficar no máximo 8 meses e depois voltar para o Brasil, continuar a minha vida normal. Porém, de 8 meses, eu estendi esse tempo para 2 anos. Só que nesse meio do caminho, eu acabei conhecendo uma pessoa, a gente começou a namorar, e aí meio que casou um sonho assim, em comum de realizar um mochilão. Porém, a gente não queria fazer um mochilão comum, um mochilão de ficar hospedado em hotel e comer em restaurante turístico. A gente queria uma experiência diferente, uma experiência assim, de imersão na cultura. E também a gente queria fazer com que essa viagem durasse o máximo de tempo. Então, a nossa viagem teria que ser diferente, porque a gente começou a procurar formas de viajar o mais barato possível. O mochilão significa viajar para conhecer diferentes culturas e fazer tudo isso sem precisar gastar muito dinheiro. Laísa conta quais foram os seus métodos desde o início de tudo. Começamos o mochilão juntos e sempre da forma mais barata possível, pedindo carona, se hospedando através do Workaway. O Workaway ele é uma ferramenta online, como se fosse uma rede social de viajantes, onde você monta o teu perfil, coloca ali as tuas experiências profissionais, quais são as tuas habilidades, e aí você consegue entrar em contato com várias empresas ao redor do mundo para se candidatar para vagas de emprego. Essas vagas, elas não são remuneradas, porém você troca algumas horas do seu dia, mais ou menos umas 5 horas por dia, de 4 a 5 vezes na semana, e você troca por hospedagem no local e por alimentação, que normalmente são 3 refeições por dia. E aí a gente foi viajando dessa maneira, pedindo carona, se hospedando através do Workaway e tendo essas experiências de viagem. Para a Laísa, viajar para outro país não é o suficiente. Ela também diz que procura se aprofundar na cultura local. Segundo ela, a imersão em diferentes culturas é fundamental para o autoconhecimento. Olha, essa forma como a gente viaja, ela realmente entrega uma imersão local muito grande. Porque, por exemplo, quando a gente ficou em Marrocos, nós ficamos quase 1 mês hospedados com uma família francesa e marroquina. Então, a gente conseguiu ter ali uma exata noção de como é a realidade deles. Nós não comemos a comida marroquina que o restaurante turístico quer nos vender. Nós comemos a comida marroquina que o marroquino come. Nós vimos as culturas marroquinas, nós vimos qual é o dia a dia dele, qual é o pensamento dele. Então, assim, isso aconteceu em Marrocos, aconteceu na Itália, que a gente ficou quase 3 meses na Itália, aconteceu na Espanha, enfim, por onde a gente vai passando, a gente vai tendo essa imersão local, vendo novas realidades, novas perspectivas da vida, novos jeitos mesmo de levar ali o dia a dia, e com isso aí eu vou começando a me questionar, sabe? Os valores que eu acreditava, os padrões que estavam repetidos na minha cabeça, que eu tinha sido ensinada até ali, eu começo a entrar em questionamento, realmente. Mas nessa vida de viagens, alguns imprevistos podem acontecer. Laísa fala sobre uma das situações que já passou. Por exemplo, teve uma vez que a gente pegou uma carona e era da Espanha até Portugal. E no meio do caminho, chegou um ponto da carona que a gente estava no meio da estrada, era mais ou menos umas 10 horas da noite, e a gente não conseguiu mais carona. A gente estava literalmente no meio da estrada, sem ter onde dormir, sem ter o que fazer. Aí a gente estava dando risada, a gente estava positiva, falando, não, a gente vai ter que dar um jeito, vai dar certo, alguma coisa vai dar certo. No fim, a gente estava num posto de serviço, 24 horas, começamos a conversar com algumas pessoas, fizemos amizade com os caminhoneiros, e no final da noite a gente dormiu na boleia de um caminhão, com um caminhoneiro português, que a gente conheceu nesse posto. Ele ainda fez janta pra gente, deu umas cervejas de graça, e no dia seguinte ele ainda nos levou da Espanha até Portugal. Então, assim,
A gente podia estar desesperado nesse momento, com medo, porque todo mundo fala que é muito perigoso, que isso, que aquilo. Só que tem muita gente disposta a ajudar. Ela registra as viagens e publica em seu canal no YouTube. Os vídeos não falam apenas sobre viagens, mas também sobre autoconhecimento. O meu canal é o Amar e Viajar. Eu falo bastante sobre viagens, especialmente viagens baratas, né? Mostrando esses meios de viagem que ficam acessíveis para as pessoas viajarem de qualquer dinheiro, né, de qualquer orçamento. E também sobre autoconhecimento, já que quando eu me deparo com essas situações no decorrer da viagem e eu começo muito a me questionar a mim mesma, quem sou eu, né, quais são os meus valores, eu falo muito sobre autoconhecimento, porque essa jornada de viagem, especialmente a viagem de mochilão, eu acredito que é uma excelente ferramenta para você se conhecer. Então eu falo bastante sobre esses dois pontos. Laísa e seu namorado já têm planos para novas viagens. Agora, no final do ano, a gente tem, no final de outubro, nós vamos para Portugal. De Portugal, nós vamos para a Espanha. Ficamos pouco tempo nesses dois países, mais ou menos um mês entre esses dois países. E aí, no final do ano, nós vamos para a Tailândia, que é onde a gente não está fazendo muitos roteiros, a gente quer chegar lá e ver como vai ser, ver o que vai acontecer. A nossa ideia é de morar na Ásia, não só na Tailândia, mas percorrendo ali Vietnã, Laos, Indonésia, enfim, conhecendo bem qual é a cultura asiática. Obviamente que muda, né, de país em país, e é essa diferença que a gente quer conhecer e quer sentir ali no dia a dia.